Esse é o segundo vídeo da série sobre velocímetros utilizando o QlikView. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre a utilização dos indicadores financeiros, a ROL, CPV, SG&A, o EBITDA e o perfil da dívida. Eu coloquei alguns exemplos aqui de uso dos indicadores financeiros, onde são utilizados. Então eu vou estar falando aqui para vocês. Ele serve como parâmetro de valoração ou valuation de empresas, seja na aquisição, na venda, na negociação de empresas, como por exemplo uma empresa XYZ, coloquei no exemplo, foi comprada por 15 vezes a EBITDA, ou a outra foi vendida por 10 vezes a receita líquida. Tá? Então, para isso eu vou colocar alguns exemplos aqui, eu vou deixar esses links na descrição, mas daí vocês já podem ver. Então nós tivemos alguns dias atrás aqui, a canadense Dorel compra 70% da Caloi. Então nós temos aqui, foi fechada com base em um múltiplo de um dígito alto sobre o EBITDA. Outra informação sobre a Anhanguera, aqui 9,6 milhões, que representa um múltiplo de 6,2 vezes o EBITDA. Nós temos outro aqui com relação à Vale. A Vale continua a empresa preferida, sendo negociada 5 vezes o EBITDA. Internacional, Staples to acquire Corporate Express at 1 billion, ou 10,3 vezes EBITDA valuation, ok? Então, esses são alguns exemplos da utilização apenas do EBITDA. Não coloquei receita líquida, que é muita coisa. Então, mas vocês podem consultar no Google ou em qualquer buscador, vocês irão encontrar alguma coisa relacionada à valuation de empresas e esses indicadores, ok? Vamos voltar aqui. Então, outra utilização, termômetro de curto prazo, ou curto e médio prazo, que mede sinais vitais da companhia com expectativa de crescimento, liquidação, necessidade de algumas mudanças, reestruturação, processo de M&A ou fusão e aquisição. Também não vou entrar muito nessa questão, vou colocar apenas alguns exemplos aqui. Então coloquei aqui necessidade de reestruturação ou necessidade de mudanças. Então, como exemplo, a gente tem essa informação aqui da Oi, a reestruturação do comando da Oi, contas, elevado nível de endividamento. Então a gente vai ter lá embaixo perfil de dívida, equivale a 2,5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, só por aqui a gente já tem uma ideia mais ou menos. Vamos colocar aqui como Petrobras também, tem lucro acima do esperado. Se nós olharmos aqui, nesse caso aqui é a expectativa de crescimento da empresa. Então, nós aqui, média capacidade de geração de caixa, o EBITDA subiu 18,91 bilhões, 71% acima do registrado no segundo trimestre. Então é um comparativo entre o trimestre no mesmo ano anterior e assim por diante. Então nós temos vários exemplos aqui. No exemplo C, a metodologia BSC, ele fica na primeira perspectiva. Então, para quem usa aí o método BSC, que é no mapa estratégico, ele fica lá na primeira perspectiva. São divididos em 4 perspectivas, que eu vou estar mostrando ali na frente, não necessariamente pelo grau de importância, pois na verdade o conjunto é vital. Tem uns que falam, não, o de baixo é mais importante que o de cima. Não sei, não vou entrar nessa questão, mas o importante é que também é vital para a companhia. Vou colocar algum exemplo aqui. Mapa estratégico, vamos ver se eu aumento um pouquinho de tamanho. Então a primeira perspectiva financeira, a segunda de cliente, a terceira é de processos e a quarta de aprendizado e crescimento. Então ele está lá na primeira. Então se nós observarmos aqui, garantir o desenvolvimento sustentável e rentabilidade do negócio. Isso aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal? Se vocês procurarem mapa estratégico aí no Google ou em qualquer buscador, vocês vão achar bastante. Racionalizar custo, aumentar a geração de caixa, que no caso aí seria o EBITDA. A maximização receita líquida, ROL, ou receita operacional líquida. Nós temos outro exemplo aqui, esse é em inglês. Então nós temos a primeira perspectiva, Financial, Customer, Process and People Knowledge, ok? No primeiro nós temos o Financial, então a Grow Revenue, ou seja, crescimento de receita.
Satisfy shareholders, que seria os acionistas. Improve EBITDA, ou seja, a geração de caixa, o crescimento de geração de caixa. Então ele fica lá no primeiro, na primeira perspectiva do BSC. E por fim, aqui na opção D, não na opção, mas no exemplo D, no método de orçamento matricial, que é bastante usado, e acho que, se não me engano, o INDG usa orçamento matricial, outras empresas usam orçamento base zero, se não me engano. Tem um relatório, um webcast da Estácio Participações, onde o pessoal comenta bastante sobre orçamento base zero. Eu deixo até a sugestão para vocês olharem lá dentro do RI da Estácio de Sá. Então, os indicadores financeiros são comparados como benchmark de concorrentes, né? Ou até mesmo um ambiente interno, pode ser uma planta, pode ser uma filial contra outra, etc., para trabalhar com a melhoria contínua na utilização de recursos, por exemplo. Então, vou colocar um exemplo aqui: a empresa XYZ, o custo representa 23% da receita líquida, ou seja, só o custo absorve 23% da receita líquida. Por que na minha empresa ele representa 28% e não 23%? Né? Então isso pode gerar uma melhoria. Então eu coloquei como exemplo aqui, nós temos esse gráfico da Telefônica, desempenho em 12 meses, fins de março de 2006. Então nós temos Telefônica, receita, uma empresa contra outra, Telefônica Itália e Telmex Móvel. Okay? Aqui o IBDA e aqui a dívida líquida. Então a gente pode perceber que há bastante diferenças, né? Essas variações elas podem ser corrigidas transferindo esse método, essas melhores práticas para as plantas ou para a empresa que está com esse tipo de, não necessariamente problema, mas pode ser um problema e, por outro lado, pode ser uma vantagem competitiva. Então, basicamente, os indicadores financeiros são utilizados para isso. Existem outras utilizações, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, até o próximo vídeo, espero ter ajudado e até logo.